Olá, queridas irmãs, queridos amigos, começamos mais um programa, o Espírito da Letra, estudando a obra Os Mensageiros, que foi ditada pelo Espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier. Nós estamos aprendendo muitas coisas, porque estamos fazendo com calma, capítulo por capítulo, procurando as palavras difíceis, procurando retirar o ensinamento das frases. E eu tenho certeza que você está desfrutando este descobrir da obra, que é muito importante. Não basta ler como a gente lê jornal, como lê uma revista que logo descarta, porque isto é ensinamento. O que os mensageiros nos traz, veja só, é alguma coisa que vai ficar em você para o resto da vida, porque vai mudar o modo de entender as coisas. Hoje nós vamos para o capítulo 33. Você pegue o seu livro e acompanhe. O título do capítulo é A Caminho da Crosta. Eles tinham parado no posto de socorro e agora voltam no dia seguinte no sentido da terra para continuarem as tarefas que os mensageiros nos contam que eles executariam em uma semana de estágio na terra. Então vamos ao texto. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos. Pelo menos quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali recolhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos também com alegria. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Olha, seria muito difícil para mim descrever aquela pequena máquina, que mais se assemelhava a um pequeno automóvel com asas, que se deslocava impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Sempre atencioso, Aniceto explicou. Eu aceitei o auxílio do aparelho, não porque os deseja escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu oportunidade dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Então vocês observam que o Aniceto estava explicando para eles por que eles estavam indo de carro. Não é porque nós queremos folga, nós queremos tranquilidade, não queremos esforço, mas é porque foi bom ficarmos no posto, porque vocês também, o André e o Vicente, poderão aprender, ou puderam, não é? Aprender coisas muito ricas. Foi muito frutificante aquela estada ali. E agora nós vamos compensar o tempo que perdemos andando um pouco mais depressa até o instante em que o carro puder nos levar. Você vai ver também na cena, o projeto Imagem vai apresentar para você esse veículo. Através da criação artística, essas imagens podem elucidar como é o deslocamento, como é este veículo. Mas o Aniceto continua dizendo para eles: receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos o nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram os dois, não é? Em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. E depois de uma pequena pausa, continua dizendo: não acreditem, todavia, que possamos aproveitar esta máquina até a crosta da terra. Calculo que só vamos poder voar até o meio-dia. Em seguida prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instantes, sorriu numa outra expressão fisionômica e disse: isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês dois criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar muito distante. Dependerá do esforço que desejarem gastar no trabalho de adquiri-las. Todo aquele que trabalhe, que coopere de espírito voltado para Deus, poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Veja lá, não é promessa de amizade. Eu não estou dizendo isso porque eu gosto de vocês e eu vou dar um estalar de dedos e vocês vão começar a voar. Não, é a lei do universo permite que aqueles que se esforcem consigam obter o fruto do seu trabalho. Então, agora, vamos ver, o pequeno aparelho
nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura no solo. E vocês estão vendo agora no projeto imagem, veja só, o carrinho vem lá no fundo, olha lá no fundo. Aí ele vem, passa pelas lombadinhas de uma estrada na direção da crosta terrena. É assim que o projeto imagem também procura ilustrar as descrições que André Luiz faz. E eles foram nesse veículo até quase o meio-dia. Quando quase chegou ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso, destinado ao abastecimento e reparação das máquinas de natureza daquela que havíamos viajado. O condutor despediu-se de nós, nos desejou boa viagem, preparando-se para voltar para o posto de socorro. A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Veja só, até a respiração tornou-se difícil. Era um novo estágio da dimensão umbralina, mais denso, menos agradável. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa, aquela coisa cheia de nuvens, cheia de brumas, e falou em tom grave: com 4 horas de caminhada, estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior ao nos referirmos à maioria das criaturas terrestres. E estas regiões estão repletas de resíduos escuros de matéria mental dos encarnados e desencarnados em baixas condições. Vejam lá! Por que estava aquela coisa penumbrosa? Matéria mental densa dos encarnados e desencarnados que estão naquela região. Olha que interessante. A mente produzindo matéria, e aglomerando-se ao redor do ser humano. Nós vamos fazer um breve intervalo e quando voltarmos, vamos continuar aprendendo com Aniceto essa alteração e o que causa isto, conforme nos explica este capítulo 33, que traz André Luiz, Vicente e Aniceto de volta para a crosta terrena, onde eles iriam ter uma semana de aprendizado. Fique conosco, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, no capítulo 33, tratando da vinda de Aniceto, André Luiz e o Vicente para a crosta, depois de passarem um pouco mais de 24 horas ali no posto de socorro. E agora eles chegaram, depois de andarem um bom período com o veículo, a um ponto, a uma pousada, onde eles tiveram que se despedir do carro e agora têm que caminhar. Só que a atmosfera era bem diferente, porque eles estavam descendo na direção da Terra. Quanto mais próximo da Terra, mais escuro e mais denso. Aí o Aniceto então diz a eles: com 4 horas de caminhada, nós chegaremos na crosta. Observem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, ao nos referirmos à maioria das criaturas terrestres. E estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa, diz o André. E somente aí avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos imensos. Você observa
que existe um caminho aberto entre a cidade nosso lar e a crosta, que não precisa passar por essas regiões, porque ele está preservado, ele está facilitando a locomoção. Mas, para eles que estavam em aprendizado, como o próprio Aniceto explicou lá no começo do livro, eles iriam pelo caminho normal, o caminho mais difícil, aprendendo. E agora André está tendo condições de informar como de verdade este caminho é áspero, pelas vibrações mentais, matéria mental que a humanidade produz. Vamos acompanhar o texto. Olha, eu imaginei, diz o André, comovido, o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. E obedecendo a determinações de Aniceto, não posso fazer qualquer informação nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos leitores, daqueles que venham a ler estas humildes notícias. No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e era novo para mim. Um brando calor começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temos o sol nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos dentro do sistema. Ele está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos da vida, e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno em outra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Avançamos comovidos, e daí a algum tempo surgiu-nos o Sol, o astro sublime, na posição que antecede o crepúsculo. Doutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, eu não havia feito maior observação a respeito dele. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. A certa distância surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. O sol resplandecia rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se de forma intensa, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Agora poderemos praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a negativa da massa planetária. Vejam só a visão dos espíritos a respeito da maneira pela qual os homens e os espíritos se relacionam com a luz, com a beleza do Sol, representando o Sol, o mais alto bastião, o mais elevado representante daquilo que poderíamos chamar de Deus, se pudéssemos de uma forma materializar esta ideia.
Dadivoso oferece-se a todos, sem exceção. E em todas as partes é captado segundo a natureza daqueles que se encontram nessas dimensões diferentes. Na Terra, em Vênus, em Saturno, em Júpiter, todos podem ter acesso a ele. E cada um poderá captá-lo de acordo com o grau com o qual analisa e recebe. São ilações muito importantes para que nós possamos olhar para o astro-rei de uma forma um pouco mais madura, um pouco mais responsável. Dependemos dele, mas acima de tudo, dependemos de Deus, que é o nosso sol. No próximo bloco, nós vamos ver como termina essa vinda de Aniceto e dos outros 2 alunos na direção da Terra. Fique conosco, porque é muito instrutivo, tá bem? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros. Hoje o capítulo que fala sobre a vinda dos nossos queridos irmãos para a Terra, no estudo que tem que fazer, o capítulo 33. Vimos então que eles estavam descendo agora, caminhando, agora a pé, até chegarem à crosta da Terra. E quando chegaram, estavam vendo o sol que estava se pondo. Porque você se lembra, eles andaram de carro até o meio-dia. Quando chegaram no posto para despedirem-se do veículo, o Aniceto lhes disse: olha, com mais 4 horas de caminhada nós vamos chegar à crosta da Terra. E assim mais ou menos aconteceu. Quando chegaram, 16 horas, 16h30, a Terra já estava indo para o final do dia. O sol já estava se pondo, estava começando a descer. Então o Aniceto faz essas explicações. E vamos relembrar o que ele estava dizendo quando estão se aproximando da crosta terrena. Acompanhe o texto novamente, uma pequena leitura anterior que vale a pena a gente relembrar. Entramos na zona de influenciação direta da crosta, disse o Aniceto. A partir deste momento poderemos praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. A essa altura, o André teve uma vontade muito grande de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Então o André se volta para Aniceto e pergunta: como nos orientaremos? Nós na Terra temos bússolas, temos GPS, temos mapas, temos direções que servem de base. André, como espírito, pergunta a Aniceto: como é que nós nos orientaremos para chegar no nosso destino? E o Aniceto responde para ele: antes de tudo, André, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas, em nosso caso, é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Empregamos de novo a capacidade volitante e, dentro em pouco, as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos e estávamos nas grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, aproximamo-nos do mar em exercício respiratório de maior expressão. Vicente e eu estávamos realmente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas pequenas forças. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Buzinavam ônibus cheios de gente. A grande Bahia figurava-se cheia de forças renovadoras.
quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto nos convidou de maneira amável. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar a vocês que nosso lar tem também alguns refúgios na crosta. Eles estavam muito cansados, porque era a primeira caminhada longa que em espírito eles faziam, procurando chegar a um ambiente de sua vida, de sua lembrança no passado, que era algo comum, né? A terra. Mas, e olha, eles só andaram 4 horas, hein? Estavam pregados, porque as outras 6 horas, mais ou menos, foi o carro que andou. Então, por terem andado 4 horas, já estavam assim, imagina se tivessem andado todo o caminho. Eles iam ter que pedir água em algum lugar ali, nas regiões umbralinas, não é? Mas, quando chegaram, vejam só a sabedoria de Aniceto. Levou-os ao mar, levou-os à orla marítima, para que, ao contato com as forças destas grandes massas, como são a montanha, como são os oceanos, eles se reabastecessem destes fluidos, porque os espíritos precisam de abastecimento também. E aí, para a surpresa deles, o Aniceto os convida a irem a algum lugar que, segundo o próprio Aniceto diz, é um pedaço de nosso lar na terra. É uma oficina de trabalho, é um local de repouso, de reconforto, como disse o próprio Aniceto. Aqui também temos alguns refúgios na crosta. Aqui nós temos lugares onde nós, como espíritos de nosso lar, podemos descansar um pouquinho. E é isso que você não deve se esquecer. Quando você está na terra, você procura refúgio numa sombra, num local ventilado, em um ambiente agradável, em uma lanchonete onde você possa se abastecer. Como os espíritos também têm necessidades e a terra é um tumulto para eles, pelas densidades de pensamentos, pelas coisas ruins que os homens produzem, eles também procuram refúgios. E nosso lar tinha alguns refúgios na terra. Será que você, na sua casa, pode ser considerado também um refúgio de algum plano espiritual amigo? Onde eles possam vir, estar em harmonia com a família que está morando naquele ambiente, ou naquele lugar, ter equilíbrio, ter serenidade? Nós vamos aprender no capítulo seguinte que refúgio é este que o nosso Aniceto se refere. Por quê? Porque no capítulo seguinte ele estará aprofundando, eles vão chegar a esse local. André Luiz e Vicente estão cansados, estão desgastados desta jornada, porque são novatos, mas aprenderão a se reabastecerem. E é por isso que a primeira experiência é assim mais difícil, porque você precisa que alguém te ensine a fazer as coisas. Já entendeu por que é tão importante a sua paciência, sua tolerância com pessoas que estão começando? Porque quando você os ensina, eles se tornam depois capazes. Mas quando a gente quer que eles já saibam, eles se intimidam, se amedrontam e acham que nunca vão conseguir vencer. Aniceto era um bom professor e os dois eram bons alunos. Agora estão vivos, no mundo dos vivos, para aprender e ajudar naquilo que puderem. No próximo capítulo, você se prepare, porque é muito interessante ver esta oficina funcionando, oficina de nosso lar na crosta da terra. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, pela sua presença aqui conosco, pelas mensagens, pelos correios eletrônicos que nos enviam nesse endereço. Não esqueçam do Projeto Imagem, que também tem este livro em imagens muito úteis para quem vai fazer palestras, para quem vai mostrar na sua casa espírita o mecanismo da vida no mundo espiritual. E nós agradecemos a sua boa vibração, o seu carinho e desejamos encontrá-lo no próximo Espírito da Letra. Obrigado por tudo e muita paz.